Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Diga isso, só Ele merece. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Sabe, Ingrid, eu vejo sobre a tua vida engrenagens sendo ajustadas. E eu oro que tu suporte o processo para que comece a funcionar. Eu vejo o Senhor colocando óleo. Eu peço ao Senhor que Ele derrame óleo para que tu consiga suportar o que Deus está gerando na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor quer falar ao teu coração. Deixa Ele testificar no teu espírito. Ele não quer revelar o teu CPF. Ele não quer perguntar qual que é o nome do demônio que te influencia. Ele quer tocar no teu coração para que tu saiba que Ele é Deus. Ele está movendo a vida de cada um aqui dentro. Eu sou limitado, eu só sou um homem, eu sou um pastor. Mas Ele é Deus, Ele está movendo a vida de cada um aqui com uma força que ninguém consegue mover. Tudo aquilo que tu tens achado, Senhor, parece que está tudo tão estranho. Ele tá te moldando, Ele está trabalhando. O Senhor, Ele nos leva para o deserto para falar de amor. O Senhor, Ele nos leva para aquele ambiente onde tudo perde o sentido, para a gente descobrir o sentido vertical. Aleluia! Então a fome que tu tiver do Senhor vai definir o lugar que tu vai entrar nele. E essa noite eu estou aqui, sabe, muitas pessoas têm sentado comigo e têm dito assim: pastor, eu me sinto miserável, tudo que está sendo pregado é tão grande que eu não tenho mais jeito. E essa noite é uma noite que eu quero te trazer uma palavra de fundamento, mas uma palavra de encorajamento. Amém? Essa noite eu estou aqui para dizer: descansa, porque o Senhor é capaz de te conduzir por onde tu não imagina, com uma força que você não tem. Mas pastor, tudo parece sentido, tudo tem sentido, e daqui a pouco nada tem sentido. O Senhor, Ele está te conduzindo para um lugar, Ele está fazendo, mas não é pela tua força. Existem traumas que tu tem que passar, existem tristezas que tu tem que enfrentar, existem açoites que tu tem que levar, para que seja aperfeiçoado em ti o amor. O Senhor está nos levando para um lugar de descanso. Abre comigo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, deixa Ele derramar o óleo do Espírito na tua vida. Versículo 3, que diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou a Deus de todas as suas obras, no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram no repouso por causa da desobediência, determina Deus outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro repouso, de outro dia de repouso. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Glória a Deus. Quem não entende o que é sacerdócio, sacerdote, essa coisa arada toda que eles estão falando, temos 10 aulas do sacerdócio de Melquisedeque na playlist do YouTube, amém? São 7 aulas do sacerdócio de Melquisedeque e 3 aulas de como entrar no sacerdócio eterno. É muito importante. Agora, eu quero frisar algo aqui nesse texto. O início do texto diz assim: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Amém? Existe um descanso na alma, irmãos, que a Bíblia inteira fala. Mas não é um descanso onde o homem encontra imortalidade na terra. Não é o descanso onde um homem tem uma mansão igual a do Cristiano Ronaldo. Não é um descanso onde aparentemente todos os filhos estão junto com o pai. É um descanso que está além do tempo. Independente se você está na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, se você está nos últimos dias, se você está no meio de uma guerra de família, se você está no meio de uma guerra social, de uma guerra nacional, como nós estamos, jurídica, ideológica, mesmo assim existe um ambiente de paz. Existe um ambiente que o teu corpo descansa. Existe um ambiente que, apesar de tu estás envelhecendo, tu não amargura. Você envelhece com alegria. Existe um ambiente onde tu é espontâneo, tu não precisa se esconder, tu não precisa criar uma imagem tua, tu é livre, tu é alegre. Sabe, tem coisas que às vezes a gente está junto com alguns irmãos, e eles estão lá em casa, eu estou aqui durante o dia fora do culto, porque no culto eu tenho mais postura de pastor, camisa arrumada, essa coisa toda, cabelo penteado. Mas às vezes a gente está ali brincando, dançando, pulando, aí o pessoal olha e fala: meu Deus, esse é o meu pastor. Teve alguém que me mandou eu não sei quem que me mandou, um Reels essa semana, de uma menina falando assim: ó, mãe, pode ficar tranquila, a gente está junto com o pastor. E daí mostra a câmera o pastor pulando num tobogã. Era mais perigoso o pastor do que as ovelhas. Mas é espontaneidade, irmãos, é descanso. É quando a gente não está fazendo forçado. A segunda-feira está chegando, eu estou alegre, eu estou descansado. Sabe, eu estava em casa esse final de semana descansando com os filhos, com a esposa, a gente ficou mais dentro. Saímos no máximo para pegar um sol, ir para ir na natação, ir para passar na van e tomar um café. E o Éder estava bonito, digo de passagem, muito bonito. Rapaz, o cara é bonito já de manhã cedo, tomando café da manhã, bem vestido. E descansamos. Só que o meu coração já estava, eu não vejo a hora de chegar a segunda-feira. Por quê? Porque a segunda é um descanso. Enquanto a gente está no Senhor, a gente está descansado. Não importa se a gente está falando com político, se a gente está falando com pastor, se estamos falando com ovelha. Aí tem pessoa que fala: ai, pastor, eu não quero te incomodar, né? Você me aconselhar. Irmãos, eu fico tão bravo com isso. Como me incomodar? Eu estou aqui para te ouvir, amém? O bravo não tão bravo, né? Um meio bravo. Aquele bravo de dar uma sarrafada, sabe? Eu estou aqui para te ouvir. Eu sempre digo: eu nunca te dou meu tempo se eu não quiser. Quando alguém fala: pastor, eu quero falar contigo, eu falo: não dá tempo hoje, mas quando tiver eu vou te dar tempo. Eu dou o meu tempo para quem eu quero, amém? Ninguém me toma, ninguém vai me mandar para a cruz, eu já decidi isso sozinho, amém? Ninguém me escraviza, eu já sou escravo de Jesus. PT chegou tarde, amém? Nós já somos escravos de Jesus, o comunismo não vai escravizar nós, já era, já perderam já.
Até se o diabo mandar nós para a prisão, nós já somos presos mesmo. Tem uma mãe que tem uma casa na praia, eu podia estar todo final de semana lá e não estou. Nós estamos presos do amor de Jesus, está aqui pregando o evangelho, aconselhando, brigando com o pessoal do Coa Café. Falando nisso, Camilo, eu tenho que falar contigo depois, viu? Mas é benção, é benção, é benção. Está chegando o alvará aqui da igreja, aleluia, e a gente está regularizando os negócios. Está bem benção. Não somos mais ilegais, graças a Deus. Porque no Brasil a gente é ilegal o tempo todo, né? Tu nunca sabe quando está legal no Brasil. Mas tudo bem, deixa isso para outra história. Agora, existe um descanso, irmãos. Que tu não tem rabo preso, que tu não está com medo de julgamento. Que quando a esposa fala assim, ó, eu vou ligar para o pastor. Eu falo, pode ligar, porque ele vai me corrigir, eu vou ficar melhor ainda. Não dá medo, irmãos. Teu coração está descansado. Não que o pessoal passe isso aqui com as esposas, ninguém passa isso aqui. Hoje a Nayara estava dedurando o Antônio ali, mas o Antônio é outro dia. Vai dar boa, vai dar boa. Coisa pouca, é só uma vida inteira de pecado. Mas há descanso, irmãos, há prazer, não há peso. Amém? Não há peso, existe liberdade. Não existe conflito, a tua alma está descansada. Só que para entrar nesse lugar de descanso, a Bíblia fala assim, nós os que cremos. Sabe, eu achei interessante que a Vitória estava me falando hoje que uma pessoa disse para ela assim, não tem como ser que nem o pessoal da Coa. É impossível ser que nem eles. Os caras estão tudo cuidando da saúde, orando todo dia, comendo certo, ficando bonito, fazendo exercício, estando na igreja quase todo dia. Como é que a gente vai acompanhar isso? Só que Jesus não falou que tu tem que fazer alguma coisa. Jesus falou que tu tem que crer. Amém? Tem pessoas que começam a andar com o pastor, de ver o casamento, ver os filhos, meu Deus, mas o teu filho já fala assim, ele já está aprendendo o alfabeto, tem 3 anos, e já está ouvindo fábulas e tal. Mas quem faz isso é o Senhor, eu só creio, amém? Tu só tem que crer, tu não tem que vir para a igreja e falar, agora eu vou pegar as 50 regras de como ser crente. Bota um terno, uma gravata, fala direito que tu é crente. Não, irmãos, esquece as regras. Confia no Filho ressurreto, que ele vai te conduzir pelo caminho. Não entra na igreja pensando se é para tu ouvir ou não música do mundo, se é para tu fumar, se é para tu beber. Não é isso que o Senhor quer que tu olhe para Ele. E daqui a pouco tu vai perder a vontade de fumar, vai perder a vontade de beber. Está aí o Deolindo com a gente, é lúcido, aleluia, lúcido. Está perdendo a vontade, não está, Deolindo? É melhor estar com a gente, não está? A droga não vale a pena. Está bonito, com o dente bonito, botou implante lá. Eu estou sofrendo com meus dentes, ele bonito ali. Ô Jesus. Ei, misericórdia. É obra do inimigo, mas vai dar boa, viu? O teu dente vai voltar, em nome de Jesus. Aleluia. Não vale a pena, irmãos. É melhor a gente estar num ambiente de descanso. Mas o que a gente precisa fazer na igreja? Nada, só precisa crer e continuar. Ah, mas eu não sei, mas ninguém disse que era para tu saber. Jesus falou que era para tu crer. Porque o descanso, ele começa, nós somos os que cremos. João capítulo 1, versículo 12, disse assim, ó, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então Deus não disse que era para tu ser, Ele falou, tu acredita? Então pede. Pede e eu te darei sabedoria. Pede e eu te revelarei o céu. Pede e eu te revelarei a eternidade. Por que eu não tenho pavor de ir em velório, irmão? Porque Deus me mostrou a eternidade é linda. O velório é bonito porque está todo mundo lendo aquele versículo, todo aquele que crê nele viverá. Aleluia, é muito melhor às vezes estar no velório do que em algumas festas, porque na festa o povo está pecando, no velório estão olhando para a eternidade. Sabe para quem que o velório é ruim? Para quem não sabe o que vem depois, eu sei, está escrito, amém? Ruas de ouros, boda com o cordeiro, dança com o noivo, é festa, o que vem no céu é festa. A terra é maldição, guerra, rumores de guerra, economia complicada, cenário complicado, as nações se corrompendo, só fala de aborto, de ideologia, de mercado quebrando, de ditadores, mas no céu é festa, porque no céu tem rei, amém?
No céu tem um rei com cajado que ninguém bota a mão, irmãos. Aliás, lá o mal não entra. Lá o que é justo, o que é injusto, é injusto. O que é bom, o que é mal. Porque lá há descanso. O Senhor Jesus não veio em forma de rei, porque se ele tivesse que vir em forma de rei, ele matava todo mundo, porque todos eram injustos. Jesus veio como cordeiro para ser rejeitado e mostrar o caminho da cruz, para que todos pudessem converter o coração, para entrar no descanso. Todo aquele que crê no Filho tem poder de ser feito filho de Deus. Tu tens que largar o controle. Mas eu não sei, basta tu crer. Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele te dá mais, muito além. Às vezes a tua briga é para ver o teu filho dentro de casa, e Deus está falando, olha para mim, que do teu filho cuido eu. Às vezes a tua briga é com o marido ou com a mulher, e o Senhor está falando, transforma tu primeiro, que eu transformo ele, que eu transformo ela. Mas olha tu primeiro para mim. Segue o caminho, descansa, que eu faço. Mas ainda a gente está tentando fazer com a força do braço, porque a gente não crê. Pede-me e eu te darei, diz o Senhor. Tens que largar o controle. Atos 2:42, estava errado ali, estava 5:42, mas é 2:42. Atos 2:42 diz que eles permaneciam no partir do pão, de casa em casa, e Deus fazia o resto. Não tema. Ah, mas como é que eu faço, pastor? Acredita, só acredita. Ah, mas eu não sou capaz, eu também não. Jesus também, enquanto homem, não era capaz, mas o Espírito Santo guiou ele. João Batista não era capaz, mas o Espírito guiou ele. Pedro não era capaz, mas o legado de Pedro permanece até hoje. Pedro era um pescador, gente. Pedro era peixeiro, e a gente fala de Pedro até hoje. A Igreja Católica colocou Pedro como a base da Igreja Católica. E nós entendemos que Pedro foi o apóstolo ousado, evangelista, que levou o evangelho com firmeza e revelação. O que ele fez? Ele creu. O homem mais importante, um dos homens mais importantes da terra foi o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, o apóstolo Marcos, Lucas, foram importantíssimos. Paulo, o que eles fizeram? Acreditaram. Muitos deles não escreveram um livro e a gente fala deles até hoje. Descansa, larga a força do teu braço, pede para o Senhor, acorda de manhã e fala, me guia, Senhor, me guia, deixa Deus fazer, para de querer tentar fazer com a força do teu braço. Sabe o que eu sonho, irmãos? Eu sonho em estar num estádio de futebol, cheio de unção de Deus, e pregando um evangelho, para tocar milhões de pessoas, milhares, talvez milhões, sem cobrar ingresso, amém? Mas é Deus quem vai me levar lá, não sou eu. Não adianta agora eu ficar em casa pensando nisso, eu quero fazer a vontade do Pai, se o Pai me levar eu vou. Descansa o coração. Ah, mas eu quero ser um grande empresário, tu vai ser, se Deus quiser tu vai ser, descansa. Pede para Ele e fala, me dá os passos, Senhor, dia após dia, descansa. Larga o controle, mas eu quero ver minha esposa convertida, eu quero ver meu filho convertido, eu quero ver meu casamento bem sucedido. Peça para Ele, acredita que Ele faz. Ele vai te guiar. Ele vai te dar o manual, cada dia que tu acordar, ele vai falar, fulano, leia esse livro, porque nesse livro vai ter uma verdade que tu precisa saber. Irmãos, até em fábulas, que eu estou lendo para o meu filho, Fábula Encantada da Europa, que antigamente, se algum pastor olhasse para aquilo, ia falar que é do diabo, até lá eu vejo Deus falando. E eu te mostro que eu vejo Deus falando. Até nos livros de ficção e literatura eu vejo Deus falando. Porque o Espírito está nos guiando em cada passo. Eu pedi para todos os ministros, todos os diretores da COA ver um filme chamado Pacto no Prime Video. E eu aconselho todo mundo a ver. Sabe o que eu vejo naquele filme? Tem um afegão que é o intérprete. Ele carrega um capitão das forças dos Estados Unidos por montes e vales e ele morre quase levando aquele homem para salvar a vida dele, que ele ia ser morto. Sabe o que eu vejo lá? Eu vejo Jesus carregando a gente. E aí depois aquele homem, ele é salvo
do Afeganistão, ele volta para os Estados Unidos. Só que o intérprete que salvou a vida dele ia morrer lá. E aquele homem não consegue mais dormir. E ele quer voltar para salvar aquele cara. Ele não se aguenta enquanto ele não entrega a vida dele para voltar para salvar aquele afegão. Ele sai da família dele, dos filhos dele, da esposa dele, para salvar um homem que deu a vida por ele. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que a gente não podia mais dormir. Porque teve um homem que foi na cruz por mim, por você. E ele só pediu uma coisa: leva mais gente para o céu. Quanto mais gente vocês levar, melhor. A terra que se exploda. Eu não quero a terra, eu quero o céu. A terra é 80 anos, 70 anos, 90 anos, vai acabar. Mas a gente consegue dormir, porque a gente esqueceu do sacrifício que ele fez para a gente. A gente não descansa nele. 1 Pedro 3, 1 Pedro 5, 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Sabe por que nós estamos ansiosos? Uns tomando Rivotril, outros Fluoxetina, outros um monte de remédio. Porque tu não descansa no que ele falou. Tu não acredita que ele está cuidando de ti. Tu ainda quer fazer com a força do teu braço, tu quer dar o jeitinho. Descansa. Eu tinha crise de ansiedade, irmãos, que eu deitava na cama, eu pensei que eu ia morrer, eu falava, Sueli, talvez hoje à noite eu morro, porque eu não conseguia respirar. Aí o meu pastor lá de Goiânia falava, fica firme, Marco, não toma remédio, tu vai vencer isso. Isso é um ataque emocional, tu vai vencer. E eu venci, irmãos. Porque eu precisei aprender que quem cuidava de mim era o Senhor. Eu falei, então tá, se é para eu morrer, que eu morra nessa cama. E eu não morri, porque era ansiedade. Deixa Deus te guiar. Larga um pouco do governo. Pessoas que ficam tentando dominar pessoas, elas perdem o que é de interessante nelas. Agora, pessoas que querem governar a si mesmo e todas as coisas se tornam interessantes. Quando você fala de alguém da história, tu fala de grandes cientistas que te fizeram diversas descobertas. Quando você fala de alguém da história, tu fala de homens que fizeram grandes atos, mas tu não fala de pessoas que controlavam pessoas. Essas não são lembradas. Na verdade, quando são lembradas é como um mau exemplo, como Hitler, que a gente não deve fazer igual. Sabe, perca o governo um pouco, para de dominar as pessoas, domine a si mesmo. Os teus egoísmos, os teus medos, os teus traumas, chora até que você se governe. Lance. Sabe, o Evangelho, o Senhor Jesus falou, cada dia tem o seu mal. Não adianta tu esperar o que vai acontecer amanhã. Tem gente desesperada. Sabe o que é ansiedade? Excesso de futuro. Pode falar com qualquer psicólogo. Ansiedade é excesso de futuro. O Senhor Jesus falou, cada dia basta o seu mal. Não te preocupa que amanhã quando tu acordar vai vir mais um monte de coisa ruim para tu resolver, amém? Tenho boas novas para te dizer. Amanhã vai dar problema. Sabe o carro que tu está usando hoje? Ele está desgastando, amanhã ele vai dar problema. Mas não, tem pessoa que pega um carro e acha que nunca vai ter que levar para a mecânica. Amanhã vai acontecer o mal, irmãos. Esteja preparado para isso. Saiba que vai acontecer, mas deixa para amanhã. Amém? Hoje tu resolve o que está na mão. O que tu tem que fazer hoje? Faz. Hoje às vezes só tem que lavar o carro. Amém? Não estragou ainda, só lava. Descansa. Deixa Deus guiar a tua vida. Ah, mas amanhã o meu filho... mas amanhã não chegou. De hoje até amanhã tem 24 horas, é muito tempo. Eu sempre dizia da noite para o dia. Minha mãe era braba comigo, que eu não queria estudar, poder durar minha mãe. Não queria fazer faculdade, ela azeda comigo, não, que tu não vai ter futuro. Mas eu tinha uma convicção que da noite para o dia Deus podia me fazer um empresário. E fez, aleluia. E hoje a mãe fica feliz comigo, que o filho foi empresário e se tornou pastor. Irmãos, deixa Deus guiar. Tem pessoas que têm que fazer faculdade, amém? Eu estudo muito. Eu já fui em muitos intensivos de um mês, já fiz escolas de 1 ano de estudo, leio muitos livros, todos os dias eu estou lendo muitos livros, eu estudo muito, mas tem pessoas que têm que estar numa faculdade, tem pessoas que têm que se formar em advocacia, em medicina, em engenharia, tem que fazer, mas tem pessoas que não. A questão é, descansa que o Senhor vai te revelar. Os jovens hoje chegam para mim, uma igreja jovem, chega para mim e fala, pastor, eu estou aqui pensando... O que eu sou no mundo? O que eu vou ser na vida? Como é que tu vai saber, irmão? Tem mais de 1 milhão de coisas para fazer nessa terra.
Como é que tu vai saber o que tu é? Não, eu quero descobrir a minha vocação, porque o cara vai lá e vê um filme que o cara faz um autoconhecimento e descobre a sua vocação. Mas ninguém consegue pensar na vocação, tu vai descobrindo à medida que tu vai andando. Amém? Antigamente isso era melhor, era mais fácil, filho de camponês, camponês era, filho de pescador, pescador era, filho de juiz, juiz era. Mas hoje em dia, como os pais se tornaram ausentes e deixaram os filhos largados para o Estado governar e para os colégios formarem, os filhos perderam a essência. Aí quando se torna corrupto e político corrupto, perguntar, onde foi que eu errei? Tu errou em deixar teu filho 15 anos sendo educado pela escola do Estado. E tu nunca educou ele em casa. Porque tu não descansou nas direções do Senhor. Mas o que eu vou ser, pastor? Não te preocupa, Deus vai te revelar. Então larga o governo. Essa noite eu estou aqui para falar isso, larga o governo. Deixa Deus te revelar, Ele vai te apontar amanhã. Hoje talvez. Ele vai te dar algo para você fazer, descansa. Aí o texto continua. Diz assim: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. Se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Sem obediência, irmãos, nós não descansamos. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eu aprendi? Eu não sei aonde a gente vai chegar. Não sei, de verdade. Eu sei aonde eu estou mirando, mas aqui na terra eu não sei onde a gente vai chegar. Mas o Evangelho, a vida com Cristo é assim, ó, dá um passo, e Ele vai te acender uma luz. Aí tu vai dar um passo para aquela luz. Aí descansa, porque daqui a pouco Ele vai te acender outra luz. O Evangelho é assim: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, diz o Salmo 119. Então descansa. Deixa eu te falar, o mundo ele tem uma performance, ele vai te formatar. Jovem, ele vai te dizer assim: cresce, estuda, enriquece e casa. E aí tu vai perceber que tu vai conseguir estudar, tu vai se formar em algo, tu vai se tornar um profissional. Daqui a pouco tu vai perceber que tu vai estar um pouco infeliz, tu vai casar para tentar ser feliz, vai piorar mais ainda, daí tu vai ter um filho, aí os filhos vão segurar teu casamento, e vai piorar mais ainda. Porque essa equação não é equação bíblica. A equação bíblica não diz para tu colocar o teu descanso nas coisas da terra. A equação bíblica, ela diz para tu olhar para o Senhor e obedecer os passos que Ele te dá. Sabe, irmãos, o Francisco, que foi assassinado no Quênia. Uma coisa que ninguém pode falar dele é que o Francisco não era feliz. Porque o Francisco falava: Marco, se eu não estiver aqui no Quênia, no meio desse perigo todo, eu não tenho sentido de vida. Ele falava isso para mim. Eu sei do risco que eu passo e que qualquer dia eu não volto para casa. Mas tem um povo passando fome que eu preciso falar de Jesus para eles. Francisco abriu muitos poços no Quênia. Deu muita comida para gente que estava morrendo. E um dia ele não voltou para casa porque foi assassinado. Podem falar o que quiser do Francisco, mas jamais podem dizer que ele não era feliz, porque ele estava no centro da vontade do Senhor. Sabe o que a filha dele é agora? A esposa dele, a viúva, pessoas cheias de vigor, cheias de consciência, de propósito. Por quê? Porque aqueles que descansam na palavra do Senhor, ainda que morram, eles geram propósito para aqueles que estão seguindo Ele. Irmão, não seja um cara acomodado dentro de casa, para que os teus filhos não tenham propósito. É melhor os teus filhos ver tu morto, mas eles terem propósito, porque o pai morreu por uma causa, do que eles verem um pai acomodado na frente da TV que não tem causa nenhuma. Porque eles não terão sentido de vida. Aqueles que descansam na obediência, ainda que passem riscos, eles vão gerar um caminho excelente e de descanso para a alma. Porque, irmãos, quem tem propósito é incrível. Eu vejo pessoas que quando estão no propósito, elas brilham os olhos, ninguém pode roubar, elas são obstinadas. Eu não estou falando em ser mal ou em ser bom, eu estou falando em ter sentido de vida.
É por isso que eu digo, ninguém toma o meu tempo. Eu dou, porque eu quero dar. Se for preciso eu passar a noite aconselhando e pregando, eu passo a noite aconselhando e pregando. Eu só não faço mais porque meus filhos precisam de mim, minha esposa precisa de mim. Senão eu faria mais, talvez nem estaria aqui. Estaria voando, não sei. Porque isso queima no meu coração. Eu tenho para dar e tem gente querendo comer a palavra do Senhor. Então quem tem propósito, descansa. Ah, mas e se eu morrer amanhã? Amém, mas eu morri fazendo aquilo que eu entendi que eu devia fazer. Eu não fui omisso. Então existe um ambiente de descanso quando você é obediente, amém? Então primeiro, creia. E segundo, ser obediente às palavras que o Senhor te manda. E que Ele te ensina, só. E o resto vai acontecer. Vamos para frente. Depois diz assim, ó. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O descanso na Bíblia, irmãos, é um lugar de prazer, amém? Então veja bem, eu sempre falo para o Daniel, Dani, se tu não trabalhar corretamente os 6 dias, a folga do Daniel é sexta, tu não vai descansar na sexta, porque os problemas vão estourar sobre a tua vida. Quem trabalha certo os 6, descansa no 7º. Por quê? Porque o 7º está ligado com prazer, contemplar aquilo que foi feito nos 6. Deus criou a terra em 6 dias e no 7º descansou. Tá, mas Deus tem corpo? Ele cansa? Não. Mas esse descanso está ligado com contemplar aquilo que foi feito. Enquanto brota. Amém? Presta atenção, o descanso está ligado com isso. Agora abre comigo o Salmo capítulo 1. Eu quero te ensinar algo prático agora. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, presta atenção, o seu prazer, o seu descanso, a sua satisfação na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Árvores a ribeiros de águas são com muitas raízes, firmes, não tem o que derruba elas. Agora por quê? Qual que é o segredo, irmãos? A chave desse salmo, eu descobri em 2013, lá em Itajaí, um dia eu estava lendo a Bíblia, e eu descobri. É o prazer. O homem que tem a lei do Senhor, ele não prospera. O homem que tem prazer, prospera. Não adianta você estar aqui no culto com conflito. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você vir para a igreja se você não entrar na igreja. Se o teu coração não tiver com o desejo de estar com os irmãos de verdade, você só vai estar em conflito, não vendo a hora de dar o tempo para ir embora. Porque tu não tem prazer nessa obra. Tu estás aqui por algum outro motivo que está aí dentro do teu coração. Porque tu não descansa. Por que eu não tenho problema de entregar o meu final de semana para estar aqui? Porque eu tenho prazer em estar falando das coisas do Senhor, estar ouvindo a vida dos irmãos, estar ajudando a consertar os rumos. Eu tenho prazer em estar levando gente para o céu. O prazer é o segredo. Por que tem gente que tudo é difícil? Porque não tem prazer. Quem tem prazer, irmãos, não tem problema com dízimo, com oferta, com estar no culto, com missão, com serviço, com mudar para cônjuge. Não tem, porque tem prazer. A pessoa pega a palavra de Deus e fala, se Deus fala, eu faço. Eu tenho prazer nisso. É meu Senhor. Se o Senhor disse que a minha esposa é o vaso mais frágil, e que se eu não cuidar dela, colocando ela como prioridade acima de mim, a minha oração não passa do teto, então eu vou cuidar dela como vaso mais frágil. Eu vou fazer dela se sentir uma rainha, amém? Se a tua esposa não se sente assim, talvez a tua oração não está sendo ouvida. Porque a Bíblia diz isso em 1 Pedro. Se ele falou, vamos embora. Ah, mas eu não queria cuidar da minha esposa. Dá um jeito, se vira. Aprende a querer. Por quê? Porque o prazer na lei do Senhor vai te fazer crescer para cima. Ah, pastor, mas eu não tenho prazer de entregar minha vida e ir para a cruz. E tu acha que Jesus teve?
Ele não tinha prazer em ir para a cruz, ele não tinha prazer em levar os açoites com chicotes com ponta de osso. Ele não teve prazer quando ele estava todo arrebentado e jogaram, não sei se você já observou na Bíblia, mas depois que eles cortam Jesus com aquele chicote com um pedaço de osso, eles botam as vestes, e um pouco antes de ser crucificado eles arrancam as vestes. Só que aquilo já deu algumas horas, o sangue já secou. Quando eles arrancam as vestes, eles arrancam a casca do sangue, fica tudo em carne viva, sai carne junto. Se você estudar a morte clínica de Jesus, tu vai ver isso. Tem alguns doutores que fizeram esse estudo, pelo livro de Lucas, que ele era um médico. Ele também não tinha prazer nisso, mas o prazer dele estava em algo maior. Ele estava descansado. Ele sabia que a terra, ele já tinha se resolvido, ele sabia que a terra não valia a pena. Ele encontrou um lugar de prazer. Ele encontrou um lugar onde a cruz valia a pena, porque ele via a recompensa além. Você tem que entender o que eu estou falando para ti essa noite. Ele via além de todo o sofrimento na terra. Muitas pessoas estão na igreja, mas ela não consegue descansar nas palavras do Senhor. Quando fala assim, ó, se alguém te dá um tapa numa face, dê a outra. Não, jamais. Tu não descansa nunca. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Não. Se alguém te roubar a túnica, dê a capa. Não. Aí tu não descansa, porque não há descanso enquanto tu estás em conflito com Deus. Não há descanso enquanto tu não é submisso. Não é obediente. Enquanto você tenta ficar brigando, você tem filho, mas não quer ser pai, tu nunca vai ter descanso. Seja pai, seja mãe. Descanse na palavra. Larga o controle. Ah, mas eu não tenho vontade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes eu tenho 2, 3 horas de oração. Nos primeiros 30 minutos, meu corpo quer berrar de vontade de sair de lá. Eu quero fazer qualquer coisa, menos orar. Mas eu tenho uma convicção. Até que o meu corpo comece a ter prazer e entender o lugar. Quanto mais tu faz, mais prazer tu vai ter. Descansa o teu coração nas coisas que você deve descansar. Não adianta tu vir para a igreja só para cumprir horário de culto. Você tem que entender o porquê que tu estás aqui. Tu tem que ver a recompensa da comunhão. Pergunte para os irmãos os testemunhos da comunhão. Pastor, mas eu estou tão distante do pastor e dos ministros e dos irmãos, então rompa essa bolha, porque tu foi acostumado a vida toda a ser sozinho. Tu não vai ter descanso na tua alma. Tu vai sempre estar em conflito, parece que alguém está falando de ti. Meu, e vai que o fulano está falando de mim, o que ele está pensando? Não, eu tenho que ir com uma roupa bonita, porque se eu não for com uma roupa bonita, o que vão pensar de mim? Ah, meu Deus, não, eu tenho que falar assim, será que eu falei bonito? Não descansa nunca, sempre está preocupado. Larga o controle, descansa. Descansa onde Deus está te apontando, para Ele poder te florescer. Agora, olha que interessante. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Descanso é esforço. Guarda esse conceito. Descanso não é tu pegar férias de 30 dias e botar os pés para cima. Até porque férias de 30 dias faz mal. Estabelece outro hábito. Se tu descansar 7 dias tá bom. 15 dias talvez. Mas não fica sem fazer nada. Vai fazer alguma coisa na tua casa, vai arrumar a porta que está estragada, o vaso sanitário que está vazando, vai pintar a casa. É muita ociosidade. A ociosidade destrói a alma, envelhece. Vai fazer alguma coisa. Agora, descanso não é ficar parado. Ah, mas o meu corpo, pastor, está pedindo. Então pega uma férias, vai lá, fica uma semana descansando, né? Aquela coisa toda. Mas mais do que 7 dias para descansar, pelo amor de Deus. Não sei se for uma viagem, ainda assim vá com propósito para uma viagem. É muito tempo. Você vai estabelecer um novo hábito de preguiça. Agora, esforça-te para entrar no meu descanso. O que isso significa, pastor? Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, será como uma casa estabelecida sobre a rocha. Virá o rio,
virá o vento, virá a chuva e não derrubará. Você já percebeu, irmão, como é boa a trovoada? Eu adoro chuva de noite, porque a minha casa é segura. Tem 2 andares, bem forjada. Então eu durmo e é gostoso ouvir a chuva cair. Em cima do monte. Mas e quando a tua casa, uma chuva forte pode destelhar, molhar ou derrubar? Tu dorme em paz? Tu não dorme. Por quê? Tu sempre está com medo. Se a tua casa pega enchente, toda chuva tu já está preocupado. Por quê? Porque ela não foi bem estabelecida. O Senhor Jesus falou, se tu ouvir o que eu tenho para te dizer, e tu fazer, tu vai descansar. Pode vir chuva, pode vir o raio que for. Até o exército brasileiro pode se rebelar contra ti, não importa. Eu estou contigo. Descansa. Não importa. Não importa o que está acontecendo. Se você fizer o que Jesus está mandando. Não importa a briga que está acontecendo na tua família. O importante é que você esteja fazendo o que Jesus está mandando. Descansa. Não importa se o teu filho te ama ou te odeia. Não importa se a tua esposa te ama ou te odeia. Faça o que Jesus está falando. Que em um momento eles vão te amar. Em um momento tu vai se tornar mais precioso do que o ouro. Mais preciosa do que o ouro. Por quê? Porque aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam se torna algo precioso. Descanso. Paz. As pessoas verão paz nos teus olhos. Elas vão ver descanso na alma. Agora, a palavra é viva e eficaz, diz em 4:12. Por que ele fala da palavra? Porque a palavra traz descanso para a tua alma. Acredita, conheça e obedeça. Aí tu descansa. Por que tu vive perturbado nessa vida e quando tu vê a vida passou? Vive uma vida com medo de empobrecer. Aí passou a vida, ficou velho, vai morrer e está morrendo com medo de ficar pobre ainda. Irmãos, eu fui na África, irmãos. É impossível a gente ser tão pobre quanto os africanos que eu conheci. Quando eu fui para a África, eu perdi todo o medo da pobreza. Não tem como. Lá eu tinha dinheiro no bolso. E não tinha comida para comprar. A gente comia arroz e mais uns negócios lá porque a gente levou ainda. Não tinha água para beber. Aqui um mendigo, um morador de rua, vamos colocar assim, um morador em situação de rua, vai lá no Ramiro Ridger, pode tomar banho e tomar água. Qualquer padaria que parar ganha um pão. É impossível ter aquela pobreza. E eles estão lá. Estão lá. Perca o medo dessas coisas. Comece a valorizar as pessoas. Perca o medo. Ah, mas não tem que trabalhar? Claro que tem. Tem que pagar as contas. Claro que tu tem que produzir para a sociedade. Deus mandou, do suor do teu rosto viverás. Te profissionaliza. Estude alguma coisa, seja bom em algo e faça. Mas que não seja o foco da tua vida. Isso nunca vai te trazer descanso. Tu não vai descansar no dia que tu for um médico famoso. Bem pelo contrário, tu vai ter mais trabalho ainda. A Bíblia, irmãos, estou quase terminando, mas eu quero te conduzir para um lugar de descanso. Ela fala sobre muitas coisas. Por exemplo, ela diz que se tu não perdoar alguém que te ofendeu, os atormentadores te tomam. Se você não perdoa, tu não descansa. A Bíblia diz que se tu não perdoa de verdade, alguém que te traiu, te machucou, te feriu, tu não descansa. Os atormentadores irão te atormentar de dia e de noite. Ah, pastor, mas eu perdoei todo mundo, mas eu ainda sou atormentado. Então perdoe a ti mesmo. O que tu fez que tu não consegue se perdoar? Te perdoe. Larga aquilo que te dói. Perdoa as tuas atitudes. E fala, eu quero começar de novo, eu quero fazer de novo. Outra coisa que eu percebo muito que as pessoas não descansam, juízo de Deus. Que a Bíblia fala sobre juízo de Deus. Esses dias eu estava com algumas pessoas na mesa, acho que até era o Jonathan que falou, pastor, parece que o mal nunca chega na casa dos homens maus do Brasil, desses que estão roubando. Já viu? Que parece que eles roubam e o mal nunca chega. Nunca dá um infarto, nunca dá um problema, nunca leva um tiro, nunca. E os que são bons parece que sempre está chegando. Um atrás do outro.
Mas sabe por quê, irmãos? Isso chama-se juízo de Deus. Sabe por que o mal não chega na casa deles? Porque Deus não quer. Porque se Deus quisesse, já teria chego. Ah, mas Deus não deseja isso? Claro que Ele quer fazer justiça. Só que o Brasil está em juízo. A igreja se prostituiu. Eu posso contar na primeira mão quantos pastores que eu conheço que sejam pastor de verdade, homem justo que não se vende para político. Eu posso contar. Meu pastor é pastor de pastores, pastor de mais de 1000 pastores no Brasil inteiro. A igreja está podre. E se a igreja está podre, a política está podre. Porque tudo começa na igreja. Antes de você ser um político, tu é um cristão. Ou pelo menos deveria. Só que daí a referência de cristão é um bando de homem hipócrita e falso que usa o púlpito para ganhar dinheiro e manipular a massa e não para libertar a tua vida. Então é juízo de Deus. Agora, como que resolve isso, pastor? Como é que eu vou descansar? Por que o pastor não está desesperado? Porque a Bíblia diz em 2 Crônicas 7, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e clamar, eu libertarei. Eu não acredito que a política de forma normal no Brasil pode ser transformada. É ladeira abaixo. Mas eu acredito que Deus pode fazer. Pode mandar um raio na casa de um ou outro lá e pode fazer. Porque Deus é poderoso. A Bíblia, o livro de Juízes e o livro de Reis, Deus que libertou a nação. Deus que libertou, mas o povo clamou. Primeiro, se arrependa. Segundo, comece a buscar autoeducação e instrução. Vai educar teus filhos, vai se autoeducar. E terceiro, clame a Deus, que Ele vai levantar pessoas para libertar a nação. Agora, se tu nunca começar a estudar e mudar a tua casa, não é a tua nação que vai mudar. Eu estou educando os meus filhos, estou ensinando a ler, escrever, a contemplar obra de arte, a ser inteligente. Eu estou ensinando ele a não ser doutrinado. Eu não vou enfiar Jesus de goela abaixo. Eu vou guiá-los a descobrir que Jesus existe. Porque um verdadeiro homem, de verdade, não impõe, ele instrui, ele guia, ele não doutrina. Nós temos que guiar os nossos filhos. Então o que está acontecendo com o Brasil, pastor? Juízo. Se a gente começar aqui, casa de oração 24 horas, a gente não conseguiu botar 24 horas ainda. Se a gente entendesse o poder do clamor, do arrependimento e da súplica, Deus já tinha libertado a nação. Agora eu te desafio, irmãos, vá para os pastores que tu conhece e me pergunte para eles qual que ora 3 horas por dia pelo Brasil. Eu te desafio a fazer isso. Qual que ora 3 horas por dia pela igreja de Blumenau? Vai lá. Aí depois o que está acontecendo com a minha nação? Juízo de Deus. Deus vai tacar fogo no Brasil, porque o Brasil é mau. Homens que estão roubando a igreja que não quer saber de Jesus, até porque os líderes ensinaram a querer buscar dinheiro. Está lá. Por que eu estou descansado? Porque a palavra diz. Eu leio a Bíblia e ela diz. Por que os pais estão perdendo os filhos? Porque se tornaram religiosos, foram para a igreja e viveram falando de um Jesus que nunca manifestaram. Vivem falando que Jesus é bom, mas em casa o pai é uma treva. O filho fica com medo quando o pai está em casa. Quer sair, a esposa não suporta o marido porque é muito grosso. Que Jesus é esse, meu Deus do céu? Hipocrisia, é isso que o Brasil está cheio. Por isso que Deus não limpou o Brasil ainda. Ah, mas tem gente boa? Claro que tem. Só que a maioria não é. Então que nós comecemos a ser, para encontrar esse lugar de descanso para a nossa nação. Outra coisa que a Bíblia fala, aquele que dá, abundantemente recebe. Tem gente que é mesquinha, não dá nada. Quando passa alguém vendendo pano na frente de casa, enxota a pessoa, em vez de comprar uns 3 paninhos. Uma vez veio um rapaz aqui, vendendo vassoura, irmãos, rapaz meio manco, vendendo vassoura de palha, subiu a rampa toda, bateu ali na porta. Aí eu olhei para ele e falei, não, querido, não quero vassoura, obrigado. Na hora que ele desceu, foi embora, o Espírito Santo falou, por que tu não compra uma vassoura para ajudar o homem? Ajuda o comércio dele. Na hora, irmãos, na hora o meu coração esmagou. Eu fui ali fora, eu não achei o homem. Falei, misericórdia, perdoa, Jesus. Fui para casa, orei aquele dia, eu acho que até tinha confessado para algumas pessoas. Irmãos, deu uns 3 dias,
Eu estava lá em casa, adivinha quem bate na porta lá? O homem da vassoura. Eu falei, pode dar. Pode deixar a vassoura aqui. Está aqui o dinheiro. Porque a gente é miserável, nós somos mesquinha, nós não ajudamos as pessoas. Eu pedi perdão para o Senhor e falei, não faço mais isso, Senhor, me perdoa. Se tu dá, abundantemente tu recebe. Amém? Agora, é só isso, pastor? Então tem que dar tudo para todo mundo? Não, irmão, não é desse jeito também. A Bíblia também ensina para quem tem que dar. Amém? Isso aqui não é socialismo. Não é todo mundo ganha de tudo. A gente planta para colher, mas a gente ajuda as pessoas a plantar. Amém? A gente ajuda, a gente dá a vara e ajuda a pescar. Mas também a Bíblia diz que se tu cuidar do que tu tem, te multiplicará. Mas se tu não cuidar, tu perde. Então tem pessoas que não cuidaram tanto do que tinha, que tiveram que vender um Voyage semi-novo a preço de banana. Não que eu estou falando do Lucas que está sentado aqui na frente, para quem não conhece. Aí não cuidou do carro, estava novo, deixou apodrecer, olhava para aquele carro e me dava dor de barriga. O vidro tinha que ser com um taco assim, ó. Era um pau segurando o vidro. Aí falava, não pastor, é só uns negocinhos para fazer, a suspensão, eu não sabia se eu estava andando, a suspensão estava em cima do carro ou embaixo. Aí teve que vender, porque o Lucas não cuidou, ele se arrependeu, tudo, amém? Um dia ele vai dar esse testemunho. Vendeu, pagou as contas, agora está zerado. Que vier agora vai ser cuidado. Mas se aquele que não cuida do que tem, até o que tem lhe será tirado. Tem lá a casa, o chuveiro, já podia ter arrumado, mas bota um arame, que o chuveiro fica esgualepado, desse jeito assim, ó. Nunca arruma o chuveiro, que prova o chuveiro dessa casa. Mas teve dinheiro. Tem casa, irmão, que está no reboco, já faz uma década. Se o cara tivesse guardado R$1 por mês, já podia ter comprado uma lata de tinta. Mas não compra lata de tinta nunca, não pinta a casa nunca. Fica aquela coisa, rebocada, meio não rebocada. Aquele que não cuida do que tem, o que tem lhe será tirado. Diz a Bíblia. A gente tem que cuidar. Um dia eu emprestei um livro meu para o Daniel, irmão, quando voltou, tinha café no livro, tinha pelo no livro, tinha água no livro. Eu peguei o livro e falei, pode ficar com esse negócio aqui. Quase perdeu minha amizade, só não perdeu porque eu amo muito ele. Aquele que não cuida do que tem, até o que tem lhe será tirado. Diz a palavra, descansa nisso. Ué, se a palavra diz que é só cuidar, cuida. Acabou. Outra coisa que a palavra também diz, guarde para ti, para os teus filhos e para os teus netos, faça uma herança. Nós temos a prática de José aqui, que a gente chama de recurso, reserva, Jesus. Isso, fundo permanente. Reserva permanente, agora me fugiu. FRP, mas o que é? Fundo de reserva permanente. Fundo de reserva permanente, isso aí. Porque a Bíblia diz, aquele que guarda, tem que guardar para crescer a sua riqueza. Então, 20% do salário que a gente tem, a gente guarda. Pronto. Mas para que é, pastor? Para nada, é para tu guardar. Amém? Porque se tu não conseguir economizar 20% do que tu ganha, tu estás no nível de vida que tu não pode. Volta a comer arroz com ovo até poder comprar carne. Amém? Tudo bem que o ovo hoje e a carne estão assim, né? Se tu pegar um frango e o ovo, mas está mais barato que a galinha morta do que o que ela bota. Meu Deus, onde nós chegamos? Mas a questão, irmãos, é que a Bíblia diz. Aí esse fundo é para quê? Precisou, usa e depois repõe. E você vai começar a enriquecer porque tu tem dinheiro. Quando tu compra, tu não precisa acessar o dinheiro do banco. Ah, pastor, mas é 10 vezes sem juros. É mentira, irmãos. O juros está embutido. Eu sou lojista, amém? Eu sou lojista, eu sei do que eu estou falando. O juros está lá. É 10 vezes sem juros, claro, porque eu botei as taxas lá dentro. No custo do produto. Aquele que tem dinheiro e usa dinheiro, faz dinheiro. Agora, aquele que não tem, cada vez vai ter menos, porque vai viver em juros. Quer ver outra coisa? Cuida do que tu tem. Cuide do teu nome, com a tua palavra. Quem não paga boleto no dia, paga juros. Perde riqueza. A Bíblia diz, paga no dia. Aliás, paga antes. Porque nós temos que ser mais excelentes. No dia 1, eu deposito o aluguel. O dono da casa que eu moro me ama. Ele falou, nunca vi um negócio desse. Todo dia 1º o aluguel está na conta.
Adianta, irmãos. Qual que é a minha relação com o proprietário da casa? A minha relação é, eu pago e ele recebe e ele me fornece a casa. Como que eu posso ser o melhor amigo dele? Pagando antes a casa. Ora, se eu tenho que ser amoroso com todo mundo, como eu sou amoroso com o dono da minha casa lá, que eu moro, que me aluga ela? Pagando antecipado, dia 1º está na conta. Pronto, você faz uma boa amizade. Porque a Bíblia me ensinou isso. Amém? Está aqui, é princípio. Descansa no que está escrito, irmãos. Agora, a Bíblia continua dizendo, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O que isso significa? Se tu não perceber a grandeza do teu Deus, tu nunca vai descansar. Sabe, o Emanuel, ele tem medo. Ele fala assim, ó, pai, eu não vou lá porque está escuro. Mas se eu vou com ele, ele brinca e tal, mas se eu saio, ele fica com medo. Por quê? Porque ele sabe que está tudo dominado, ele vê um pai grandão, forte, amém? Vou aproveitar enquanto ele é pequenininho, ele vê o pai forte. Esses dias eu falei alguma coisa de força, ele falou, é o tio Dani, né, pai? Eu falei, ixi. Falei, isso que ele não viu o Roberto ainda, porque quando ele viu o Roberto, aí acabou a minha laia. Entendeu, irmãos? Então, questão de força física, eu fui passado, não tem jeito, irmãos. Mas, ele sabe a grandeza do pai dele. Ele sabe que a mãe está protegida, ele vê que a irmã está brincando, a comida não falta, ele sabe que sexta vai chegar e a sexta-feira é dia de ir no mercado com o papai e ganhar pipoquinha, iogurte, ele sabe que a gente vai voltar e eu vou ler o livro, ele sabe a grandeza, ele sabe que ele está protegido. Mas se ele não me visse, ele ia ser uma criança medrosa. Se o pai não estivesse em casa, ele ia ter medo de tudo, porque ele não ia saber o poder que está guardando ele. Irmãos, eu não sou tão forte assim. Todo mundo viu, né? Mas, eu tenho poder de influência social. Claro, eu tenho empreendimentos, eu ganho dinheiro, eu pago contas, se eu quiser movimentar coisas, eu movimento, e a criança sente isso. Agora, tu imagina o tamanho do poder do teu Deus. Consegue compreender isso? Por que tu temes? Sabe o que eu vejo o Senhor perguntando para nós por que vocês temem? Só tem uma explicação. Porque nós somos inimigos de Deus e a gente não vê o poder dele. Nós vivemos de acordo com o que achamos que devemos viver. Porque senão nós não íamos temer. Porque, pai, se tu falou, está escrito com letras de sangue, pai. Por que eu não posso descansar se eu fizer o que tu falou? Descansa, faz o que ele falou, veja a grandeza dele. Ah, pastor, é tão difícil perdoar o meu marido, tão difícil perdoar a minha esposa. Veja a recompensa além. Eu sempre digo, o primeiro que começa a ajudar o cônjuge, pisa na cabeça do diabo primeiro. Porque geralmente numa discussão os dois estão errados, os dois já entraram em erro. Mas aquele que primeiro perdoar o seu próximo, e tentar ajudar ele a se resolver e a ver com amor de verdade, não com aquela cutucada, sabe? Mas na Bíblia não diz isso, não. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Estou falando, não, meu amor, na Bíblia fala assim, o Senhor nos ensinou, o pastor fala e tal, vamos tentar vencer nós mesmos. O primeiro que começar a fazer isso ganha a sua casa, para Jesus. Veja a recompensa. Ah, mas é difícil, pastor, eu não quero nem encostar no meu marido, porque eu tenho nojo. Mas olha ele como se fosse Jesus. Seja como se tu fosse a esposa de um homem cavalheiro, até que ele seja cavalheiro. Tome o teu lugar de filho. É muito importante. Se você não entender a grandeza e ver a recompensa, você nunca vai fluir no descanso. Penúltimo ponto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos nele. Paternidade. Homens que tiveram alguém que deu direção, Jesus. Jesus, homem. Nós temos Jesus, um homem, o filho de José, que subiu aos céus. Ele nos deu uma direção. Descanse nessa direção. Irmãos, tu pode estudar 1001 livros de teologia, 300 livros sobre coaching, 400 livros de literatura.
Se tu nunca tiver um pastor, tu nunca vai saber o que é reino de Deus. Porque enquanto não tiver alguém para te apontar um dedo no nariz, tu nunca vai ser transformado. Tu precisa ver em alguém a imagem do teu pai e da tua mãe para tu poder ser sarado. Enquanto tu não tiver um pastor sobre a tua vida, tu não descansa. Eles descansaram porque foram remidos por Jesus. Tiveram uma aliança com Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Lá em Gênesis 32 e 33, fala da história de Jacó. Enquanto Jacó, Deus tinha uma aliança com ele. Jacó nunca foi transformado e nunca descansou. Mas quando Jacó passou pelo Val de Jaboque, e ele falou para a família, vai para frente. Eu tenho riqueza, eu tenho tudo, mas eu não aguento mais a minha vida. Eu preciso do encontro com o Senhor. Tá, mas Deus era Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que Jacó estava falando? Aquele momento, Jacó decidiu ter uma aliança com Deus. Enquanto você não abre o teu coração para aliança, não adianta Deus ter uma aliança contigo, tu nunca vai viver no descanso. Por isso que não adianta eu visitar todo mundo aqui. Porque tem pessoas que não querem a minha visita. Não adianta o pastor ir, se você não entra no coração do pastor. Só adianta a gente ter momentos junto quando você quer conversar. Não é eu que vou impor algo, você tem que abrir o coração. Eu posso provocar uma conversa, mas é você quem abre o coração. É você que traz a demanda para o pastor. E aí a gente resolve. Enquanto você não fizer uma aliança, enquanto você não se abrir, não adianta Deus fazer algo ou o pastor fazer algo, não vai acontecer nada. É você quem abre. Porque o descanso está em estar nesse lugar. Amém? E para terminar, assim aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Sabe o que o Senhor falou um dia para mim? Cave um poço, até que desse poço saia água. Amém? Vá mais profundo. Pega a palavra que tu tem, pega o evangelho que tu vive, a igreja que tu vai mais fundo. Vai mais fundo. Não se contente em ver os milagres na Bíblia. Não se contente em ver as curas matrimoniais na Bíblia. Não se contente em ver as pessoas vivendo coisas extraordinárias na Bíblia. Fala assim, Senhor, eu quero viver isso. Não se contente só com o que está escrito. Faça isso vir à existência na tua casa, na tua vida. Faça isso fazer parte da política social onde tu estás. Influencie, leve as pessoas a ver a santidade desse livro, a justiça. Sabe, não se contente, cave mais. Sabe, Vilmário, cava mais, vai mais, tu tem mais para ir. Deixa eu te falar, Deus já está pronto o que Ele quer fazer contigo, mas tu ainda não está preparado. Tu tem que ir mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo. Mas pastor, tu está falando de descanso, descansa na direção que você tem, vai mais fundo. Deus um dia deixou claro que eu seria pastor, então eu não quero ser um pastor, eu quero ser o melhor pastor. Eu quero ser o melhor pregador. Eu olho para os melhores que estão no mundo e eu no mínimo tenho que partir deles. Pegue aquilo que Deus está colocando no teu coração e vá fundo, não descanse com esse papo de submissão e de evangelho, entenda o que é isso, vá fundo nessa comunhão com os irmãos, de compartilhar a palavra, sabe, busque em Deus para ser um líder de grupo de unidade, alcance pessoas, ame a tua família, transforme o coração dos teus filhos através do amor, cave um poço mais profundo, vai mais fundo, larga o controle e fala, o que tu me mandar eu farei, Senhor, estou cansado da minha vida, estou cansado do meu jeito. O que adianta eu me enriquecer na terra e não ser conhecido no céu? A terra passará, o céu permanecerá. A minha oração essa noite é que a tua voz seja conhecida no céu, que a terra não mova o teu coração. E se a gasolina for para R$10, pastor, não faz mal, a gente compra bicicleta, amém? Mas o culto não vai parar. O culto pessoal meu com Deus não vai parar. Não importa, eu vou trabalhar para que a justiça seja feita, mas acima de tudo, eu quero fazer o que o meu Deus manda. Vários foram os convites que eu tive, nesse âmbito, por exemplo, para eu entrar na política, e eu não quero, irmãos, porque eu sou pastor,
Eu quero cavar mais fundo, eu quero mais milagre, eu quero mais vida transformada, mais casamentos restaurados. Eu quero ver mais coisa acontecer na minha cidade. Eu quero que os políticos venham pedir conselho para nós, para dizer, vai lá e seja justo, para de roubar. Tu não tem que estar lá para fazer lei para a igreja evangélica, tu tem que estar lá para fazer lei contra a injustiça dessa nação, aonde coloca homens como superpoderosos. Beneficia alguns em detrimento de outros. Injustiça. Deus não compactua com isso. Deus está levantando homens profundos. Deus está levantando pessoas que descansam, jovens ousados. Sabe, a Bíblia diz que os jovens são a força da igreja, e os velhos terão sonhos novamente. Vocês que são mais velhos, tem pessoas mais de 40, mais de 50 que Deus vai dar sonhos. A vida não acabou, os maiores profetas da Bíblia começaram com 50 anos. E os jovens olharão para os anciãos e seguirão. A força. Deus está levantando pessoas que vão estudar, que vão ler, que vão se instruir, pessoas que não vão ficar escravo de qualquer mentira, de qualquer sentimento, pessoas descansadas na alma. Quando chegarão as propostas, obrigado, estou saciado. Meu Deus, me dá algo muito melhor. Essa proposta eu não quero não. Perca o controle. Creia que Deus possa fazer. E entra no reino. Mas eu não sei o que vai acontecer, pastor, eu também não. Eu sei que eu estou num deserto, com uma nuvem em cima de mim, e à medida que a nuvem se move, eu vou atrás. Essa nuvem é a cobertura do meu Deus. Muitos têm vidas diferentes aqui. Uns têm uns dramas, outros têm outros dramas. Mas em Cristo todos encontram descanso. Porque a resolução de todos os dramas está na ressurreição de Jesus. No caminho do Calvário, da cruz. Porque o túmulo, ele não era o fim de Jesus. O túmulo foi o início da eternidade para ele. O túmulo na tua vida, aquilo que parece que é o fim, é um novo início. Deus está começando a história dele. O descanso vem da força dele. Tudo o que tu fez vai cair. Mas o que ele está fazendo por ti vai permanecer. Não me importa a experiência que as pessoas têm. Me importa o que está escrito nesse livro. Que essa experiência milenar perdura de século em século, de milênio em milênio, até a volta do Messias. Sabe por que eu digo que tu pode descansar? Porque só tem uma coisa na terra que nunca mudou. É isso aqui, ó. A sociedade inteira mudou, mas isso aqui não. As coisas ficaram antiquadas, mas isso aqui não. Outras modernizaram, mas isso aqui não. Deus é o mesmo do Adão, o mesmo de Abraão, o mesmo de Jesus e o mesmo hoje. Se Ele é o mesmo, tu pode descansar, porque o que Ele diz vai acontecer. Larga o controle. Larga a ansiedade. Faça uma oração essa noite. Senhor, eu quero perder o controle para Ti. Em nome de Jesus. Coloque de pé. Eu quero orar contigo. Senhor, nós queremos perder o controle, Senhor. Nós queremos perder o controle. Faça em nós a Tua vontade, Pai. Que nós consigamos colocar aos Teus pés, que quando vier a crise de ansiedade, nós possamos falar, o meu Deus está cuidando da minha vida. Não sei como, não sei para onde, mas é um vento que sopra e vai me levar. E até a morte Ele deu jeito. Eu me submeto nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas.